Essa semana eu estava orando em casa e eu confesso para vocês que me veio um certo cansaço. Eu não sei, às vezes, em meio às correrias do dia a dia, mas me veio um desânimo também, na verdade, porque eu comecei a lembrar de que na minha infância, entre os meus amigos que conheceram Jesus, quando eu era criança também, eu cresci já na Igreja Batista, muitos amigos meus, infelizmente, hoje não estão mais nos caminhos do Senhor. E se afastaram totalmente da igreja, do evangelho. Alguns remanescentes permanecem, glória a Deus por isso. Mas eu lembro que eu estava conversando com o Senhor e teve esse sentimento de cansaço, de um certo desânimo. Por que tanta gente acaba desistindo em meio à caminhada? E me veio um sentimento de que a cruz de Cristo muitas vezes parece ser pesada demais para ser carregada. E muitas vezes, algumas pessoas tentando carregar a cruz que Deus tem para cada um de nós, acabam deixando a cruz no meio do caminho e param de seguir aquilo que Deus havia pedido e revelado para eles fazerem desde o início ou em algum momento da vida. E por isso, Deus trouxe muito forte ao meu coração o texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, daqui a pouquinho a gente vai ler o texto, para falar com você hoje sobre exatamente isso, o peso da cruz de Cristo. E como muitas vezes nós estamos tão sobrecarregados, ou a cruz parece ser tão pesada, e tão difícil ser carregada em meio àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, mas como que aquilo que é um peso, aquilo que é algo difícil, pode se tornar na nossa maior força, tanto da nossa vida, como no avanço do reino de Deus. E por isso eu quero olhar com você hoje para esse texto e entender, através da palavra de Deus, como nós podemos transformar aquilo que é peso em bênção em nome de Jesus. Afinal de contas, a cruz, que é um símbolo de morte, o Senhor ressignifica e transforma num símbolo de vida. Eu não sei se já teve a curiosidade de procurar, mas alguns estudiosos e historiadores vão dizer que provavelmente a cruz, a parte horizontal dela pesava cerca de 22 quilos. A parte vertical, entre 80 e 90 quilos. O caminho que Jesus fez do lugar que ele tinha sido julgado até o lugar do Gólgota, ou o lugar da crucificação, era cerca de 8 quilômetros. Para um homem normal da época, entre alguns estudiosos vão dizer que provavelmente, pelo contexto daquela região, estatura e por aí vai, Jesus deveria ter em torno de 100 quilos. Para um homem de 100 quilos, carregar uma cruz mais do que o seu próprio peso, durante 8 quilômetros depois de ter sido torturado, era algo praticamente impossível. Mas essa é a grande questão. Porque, na verdade, carregar a cruz que Deus tem para você, que não é a mesma cruz que o Senhor carregou, cada um tem a cruz, a sua própria cruz. Ou cada um tem a cruz que merece. Porque, na verdade, o que a palavra vai nos mostrar hoje aqui, é que a cruz que o Senhor tem colocado sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que você consiga carregá-la, você não pode carregar na força do braço. Você precisa carregar no Espírito. E todas as vezes parece que ela está tão pesada, porque estamos carregando de uma maneira errada. Mas em meio ao tempo, na verdade a crucificação, aquele método de tortura e de morte, foi criado no Império Romano em 217 a.C. Então naquele tempo, as pessoas vendo todo o processo na vida de Jesus, sabiam o que estava acontecendo. Era uma morte tão terrível que, inclusive, os cidadãos romanos não podiam morrer daquela forma. Era contra a lei romana. E é interessante quando a gente olha para o texto e olha para o tempo histórico, porque a morte de Cristo, ou carregar a cruz, era algo que todo mundo estava vendo. Da mesma maneira, comigo e com você, quando nós carregamos as nossas próprias cruzes, credo, a gente, todo mundo percebe, todo mundo está vendo. Quando alguém, cheio do Espírito, deixa de parar simplesmente a cruz de lado e começa a carregar a cruz de verdade, todo mundo ao redor está vendo. Mas a cruz também é um sinal de humilhação, de perda, de derrota, de julgamento, que o Senhor transforma em vitória. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Quero olhar com você junto esse texto. Lucas 29, a partir do verso 23. Diz assim a palavra: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na sua glória o Pai, e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui na Tua presença e queremos clamar mais uma vez pela Tua presença neste lugar. Assim como já percebemos a Tua presença em meio aos louvores de uma maneira tão especial, Deus, fala conosco agora através da Tua palavra. Possamos entender aquilo que o Senhor quer falar de maneira singular para cada um de nós aqui. Possamos carregar, Deus, a cruz, não como um peso ou um fardo, porque a Tua palavra nos diz que o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Por isso queremos pedir, Deus, agora, nos ajuda, Deus, a entender a maneira correta de transformar o peso em força, o peso em bênção, segundo a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero olhar com você, hoje, junto com você, aqui na palavra de Deus, para entender como que a cruz pode se tornar uma bênção na vida de cada um de nós. Como algo pesado pode se tornar na nossa maior força. Primeiro peso que esse texto nos ensina hoje aqui é o preço do discipulado. Logo no início do versículo, você vai ver uma pré-condição quando Jesus vai dizer: se alguém quiser ser meu discípulo. É uma condição para haver uma avaliação, ponderação, mensuração, balanceamento. E você vê, será que vale tanto a pena assim se tornar realmente um discípulo de Cristo? Aqui no Evangelho de Lucas, nesse tempo aqui no texto, nesse pedaço do texto, havia acabado recentemente a alimentação dos 5.000, que havia marcado o final de um período no ministério de Jesus chamado o Grande Ministério na Galileia. E logo após esse período, Jesus agora foca nos seus próprios discípulos, para começar a prepará-los para aquilo que ainda haveria de vir. E ele começa a ensinar sobre, primeiramente, a sua própria pessoa, desde o versículo 21, logo depois sobre o seu sacrifício, e no final do capítulo 9 vai ensinando sobre o reino de Deus. E ele está preparando os seus discípulos para quando chegasse o tempo do seu próprio sacrifício. E aí ele vai falar, depois de tudo aquilo, depois de tudo que eles haviam visto, ele vai dizer: se alguém quiser ser meu discípulo. O que Jesus estava mostrando é que para carregar a cruz, precisava fazer essa grande avaliação. E existe um preço, e o preço é um preço alto que precisa ser colocado nas nossas vidas. E sabe, alguns personagens fizeram isso, inclusive no próprio capítulo 9 do livro de Lucas. Se você ver depois, a partir do verso 57, você vai ver que Jesus começa a convidar algumas pessoas da multidão que estava seguindo a Jesus para serem os seus discípulos. Que privilégio! Mas as respostas de Jesus parecem meio pesadas. Brabo? Jesus estava meio um dia difícil, mas na verdade ele sabia exatamente o que estava dizendo, porque ele conhecia o coração de cada um daqueles que ele estava convidando. Em primeiro lugar, ele convida um homem, um escriba. Ele vai falar sobre conforto, moradia. E a resposta de Jesus para ele era: as raposas têm as suas tocas, onde morar. As aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem mesmo lugar onde reclinar a própria cabeça. Logo depois, um outro homem se aproxima e ele o convida para ser seu discípulo. E Jesus vai dizer: olha, ele vai dizer: Senhor, deixa eu só enterrar o meu próprio pai. E o Senhor vai dizer: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. O pai daquele homem não havia falecido. Na verdade, ele queria ir para cuidar do seu pai, quando um dia, por um acaso, depois de muito tempo, ele viesse a falecer, ele faria o sepultamento e só depois iria para poder realmente fazer o ministério junto com Jesus. Mas ele não pôde ser um discípulo. Não foi aprovado para ser seguidor de Jesus. E o último homem vai dizer: Senhor, deixa primeiro me despedir da minha família. Gente, Jesus não é contra despedidas, tá? Não é essa a ideia do texto. O que ele estava dizendo aqui não era simplesmente se despedir desta maneira da sua família,
Mas Jesus sabia que aquele homem estava tão apegado na sua família que não conseguia renunciá-la, e não era só a despedida, e provavelmente na casa daquela pessoa, o saudosismo da família o faria olhar para trás. Tanto que Jesus vai responder para ele: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Por quê? Quando eu estou arando a terra e olho para trás, a probabilidade do suco que eu estou fazendo através da terra, aquele buraco que vai se colocar as sementes depois, vai ficar torto, vai ficar desnivelado, vai sair do prumo. Essa era a mensagem que Jesus estava trazendo com relação ao preço do discipulado. Por quê? O discipulado do Senhor Jesus não é para qualquer um. O Senhor não está falando aqui sobre filiação, não está falando sobre aqueles que são salvos, não está falando sobre aqueles que confessaram a Jesus como seu único suficiente Salvador e têm seus nomes escritos no livro da vida. Jesus está falando aqui sobre discipulado. E é interessante quando vemos dessa maneira, porque conforto, relacionamentos ou o próprio coração saudoso do passado podem sim ser empecilhos para um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas o negócio é meio complicado, não é verdade? Afinal de contas, Jesus tentando levantar o número de discípulos, porque o próprio Jesus havia convidado alguns desses homens, mas ele mesmo começa a colocar barreiras. Ao invés de começar a abrir o leque para ter mais e mais pessoas, parece que Jesus aqui está colocando barreiras ainda maiores com relação àqueles que iriam se tornar os seus próprios discípulos. Por quê? Discipulado, ou sendo discípulo, seguidor de Jesus, não é para qualquer um. Nada, a verdade que a palavra nos revela, por exemplo, na hora que o negócio aperta, multidões seguiam Jesus, mas na hora que o cerco aperta, sobra 120. Livro de Atos, meu irmão. É ou não é verdade? Multidão, gente, seguindo, interessado em ver as coisas, tem um monte por aí. Discípulo, não são muitos assim. E é interessante porque nós vivemos tempos estranhos. O evangelho está na moda, likes, celebridades gospels por aí afora, mas o evangelho do arrependimento, da humilhação, do perdão, da generosidade, nem sempre é tão falado e tão necessário assim, porque carregar a cruz é motivo de vergonha que se torna força na nossa vida. Vou fazer uma conta. Quero tomar a liberdade de fazer com você uma conta diferente que eu preferi chamar de balança da bênção. Esse é um grande problema. Em meio à nossa caminhada cristã, o problema é que muitas vezes nós estamos mais preocupados no lado das bênçãos, dos milagres, do que no lado do relacionamento. Enquanto essas duas coisas estão desequilibradas, nós não somos maduros na caminhada cristã e não somos discípulos verdadeiros do Senhor. Por quê? Um relacionamento extremamente interesseiro que vai buscar simplesmente presentes, bênçãos e exclusividades, não é um relacionamento maduro. O que o Senhor espera, na verdade, de nós é um relacionamento. É dia após dia, oração após oração, versículo após versículo, capítulo após capítulo, porque é dia após dia. E o que o Senhor está colocando aqui não é uma barreira, mas está colocando um filtro, porque o discipulado tem um preço. E essa é a questão. Porque carregar a cruz não é algo tão fácil ou tão simples assim que nós podemos fazer. E quando a gente olha para essa balança, por exemplo, a palavra vai dizer que eu tenho que diminuir para ele crescer, que eu preciso morrer para mim mesmo, que se eu perder a minha vida, aí eu ganho. Ou que mesmo tendo Jesus, isso não me isenta de problemas, dificuldades e outras coisas complicadas por aí. Senhor, essa conta parece que não fecha. É ou não é verdade? E sabe, a conta não vai fechar. Deixa eu te adiantar, dar um spoiler espiritual. Ela não fecha porque ela não é uma conta humana. Ela é uma conta espiritual. E é isso o que os discípulos viram quando Jesus os convida para serem seus discípulos. Eles abandonam as redes, abandonam o passado, abandonam tudo aquilo que eles tinham antes como algo importante nas suas vidas para seguirem alguém que é muito maior do que tudo aquilo que eles podiam sonhar, imaginar ou querer. O próprio Deus que se fez carne. E por isso eles começam a abandonar tudo o que eles faziam e tinham para seguir a Jesus e fazer aquilo que ele tinha para realizar através da vida de cada um deles.
E sabe, o discipulado, por muitas vezes, pode parecer extremamente pesado, ele cobra um preço extremamente alto. Porque, afinal de contas, tem coisas que Jesus nos pede para fazer que não são fáceis. Como assim, pastor? Perdoar é fácil, meu irmão? Liberar perdão também. Não é fácil, às vezes. Você quer ficar remoendo aquela dor, não quer? Tem gente que gosta até, né? Sai dessa, meu irmão. É verdade. Que é um negócio complicado? Antes de eu casar, antes de começar a namorar com a minha esposa, na verdade, um dia eu estava em casa, tendo um tempo com Deus, me aprofundando na palavra, querendo ver coisas novas, e entendi Deus me pedindo para ligar para as ex-namoradas e pedir perdão. Fala, Deus. Tem gente que vai passar madrugada no telefone hoje. O negócio complicado, meu irmão. Mas aí você não faz o que Deus pede, mas quer ouvir a voz dele e fazer outras coisas? Você está me entendendo? Existem coisas que o Senhor nos pede para fazer que não faz sentido nenhum. E não necessariamente tem a ver com o próximo ou com as ex. É com você. Porque Deus está preocupado com o teu coração. Se Ele está disposto a obedecer e pagar o preço disso. 1 João 5, versículo 13 vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. E se está pesado é porque muitas vezes nós estamos fazendo também da maneira errada. A grande questão aqui com relação ao texto que nós precisamos incorporar nas nossas vidas é que em meio à decisão do discipulado, a esse preço pago, não dá para olhar para trás. Se olha para trás, dá ruim. Tipo a mulher de Ló. Olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. Porque era só não olhar para trás, meu irmão. Porque aquilo que ficou para trás, por melhor que podia ter sido um dia na minha vida, não se compara com a glória futura daquilo que o Senhor vai realizar em nome de Jesus. Amém? Será que você não tem olhado muito para trás e perdido o privilégio daquilo que Deus quer fazer através da tua vida? Segundo peso que o texto nos mostra aqui, a bênção da renúncia. É para dar nó na cabeça mesmo, meu irmão. Olha só a continuação ali do versículo 23, bem no meio. Negue a si mesmo. Simples e complicado ao mesmo tempo. Pastor, que mensagem estranha. Como algo que parece pesado, entregar as nossas vontades, os nossos sonhos ou os nossos desejos, pode se tornar uma bênção, pastor. Você lembra por um acaso da história do jovem rico descrita em Mateus capítulo 19? Um jovem com muitas posses encontra o Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Alguém que já tinha tudo nessa terra. E vai olhar para o Senhor e o Senhor responde: olha, se você observar os mandamentos e tudo mais, está tranquilo. Mas Senhor, eu já faço tudo isso. Lá é? Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem me seguir. Mas aquele homem não consegue, porque ele não consegue renunciar às próprias posses. Se ele havia produzido aquilo ou havia herdado, é uma outra história. A grande questão era o que era o Senhor do seu coração. E o Senhor do coração daquele jovem rico eram as próprias riquezas. O Senhor não é contra a riqueza, o Senhor é contra aquilo que domina o nosso coração ou toma o lugar dele no nosso coração. E por isso que muitas vezes a renúncia é algo tão complicado na nossa vida. Porque nós não queremos renunciar a alguma coisa, porque na verdade a gente está gostando daquilo. A gente começou a desenvolver, começou a sonhar, começou aquele negócio a crescer. E aquele sentimento de posse, ainda muito imaturo, porque criança é mais assim, a gente quer travar, segurar, mas isso que é meu. Essa é a realidade. E a gente quer travar e segurar as coisas simplesmente conosco. E sabe, meu irmão, Jesus sabe exatamente o que atrai o seu coração. E enquanto você não renunciar àquilo que mais atrai o seu coração do que o próprio Cristo, a cruz vai ser muito pesada para carregar. Por quê? Tem coisas mais interessantes, tem coisas mais importantes. Enquanto isso for maior do que Jesus na sua vida, essa cruz você não vai conseguir carregar.
E sabe, aquilo que para você hoje tem o maior valor na vida, se Deus te pedisse hoje, você entregaria? Eu não estou falando simplesmente de dinheiro ou recursos aqui. Eu estou falando qual é o seu tesouro, dona Florinda, que você tem que entregar, que ainda é mais importante do que Jesus na tua vida, porque você está extremamente apegado a isso. Quem sabe é o sucesso. Será que Jesus te pedisse hoje para você deletar as tuas contas das redes sociais, você deletaria? Pastor, mas eu tenho não sei quantos mil seguidores. Eu não pedi nada. Mas se lembra a condição, Deus te pedisse. Ah, não, pastor, mas não tem nada demais, meu irmão. Mais o quê? Deus falou, está falado. Falando, se Deus pedisse para você. Não estou pedindo nem orando por isso. Cada um tem a cruz própria. Agora, se Deus me pedisse algo como isso e eu não fizesse, quer dizer que o meu coração está mais voltado para estas coisas do que aquilo que Deus tem para mim. Se Deus te pedisse um relacionamento para você entregar, quem sabe Deus pedisse um sonho que você tenha tanto tempo, talvez formar uma família, quem sabe são os estudos, sucesso, influência, não sei. O que o Espírito Santo está falando para você agora, lá no teu lugar? Que talvez está tomando um lugar ou uma proporção que não deveria no teu coração. E enquanto isso tomar uma proporção tão grande, a renúncia vai ser extremamente pesada. E ela é estranha ou aparece controversa, porque como que uma renúncia pode se tornar uma bênção? A renúncia se torna uma bênção todas as vezes em que eu entrego algo para o Senhor e não tenho mais a responsabilidade por aquela coisa, ou o peso daquilo já não é mais meu. Você está entendendo? Por exemplo, alguma vez Deus já te pediu um sonho? Para mim, mais de uma vez. Eu lembro que quando eu estava namorando com a minha esposa, nós, depois de uns 2 ou 3 anos de namoro, tínhamos algumas situações ainda pendentes para resolver com relação aos próximos passos para noivado e casamento. Ela tinha grandes crises de fé com relação a 2 coisas. Primeiro, o chamado dela, e se ela devia casar com um pastor. Né? Eu não era pastor na época, mas eu já estava, não vou mentir, né, gente? Já estou dando a real. Eu era bancário na época, né? Mas, você já sabe que o futuro é pastorado, é ministério, não tem jeito. Então, já estou deixando bem claro desde o começo. E aí, eram as crises que ela tinha. E a gente começou a orar. E eu lembro que um dia eu fui para um acampamento. E eu falei assim, Senhor, o ministério que o Senhor tem para fazer através da minha vida não vai ser impedido por causa de uma pessoa. Por mais amor que eu possa ter por essa pessoa. E eu lembro que eu estava orando, e aí fui inventar de abrir a Bíblia no meu devocional. Por que será que eu fiz isso? E caiu exatamente no texto de Abraão entregando Isaac. E Deus me falou, está na hora de você entregar o teu Isaac. Porque alguém está tomando uma proporção maior do que devia no teu coração. E gente, entregar algo que você não quer é fácil. Entregar ou renunciar a algo que você quer, ou alguém, um relacionamento, um sonho, é muito difícil. Eu fiquei orando um tempão. Fomos conversar, marcamos um dia para conversar. Depois de a gente jantar juntos ali no Carina, do Cajuru. No final, no carro, dica pastoral. Se você for entender a direção de Deus para terminar um relacionamento, termine na frente da casa da pessoa. Porque o orgulho bate, a pessoa sai do carro e não quer voltar mais. Mas a região que nós estávamos, perto do viaduto ali, né, do Capanema ali e tal, não é uma região muito bem frequentada nas noites. E quem disse que ela queria voltar para o carro, meu irmão? Não queria. E eu não sabia o que fazer. Comecei a orar, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Deram alguns minutos, ela volta para o carro por um milagre do Senhor Jesus. Primeiro milagre, quebrou o orgulho. Amém, irmão? Recebe essa palavra? Brincadeira. E aí, ela voltou para o carro, apontou o dedo bem na minha cara assim e falou assim, se Deus falou com os 2 para terminar, vai falar com os 2, melhor para começar, vai falar com os 2 para terminar também. Calma, meu irmão, isso não tem a ver com
novas teologias, é experiência, testemunho próprio. Porque os dois queriam continuar e nós colocamos um mês de oração. Não vai aplicar a regra, porque não é regra. É o conselho da vida do pastor, deixar bem claro. Do dia o cara me ligou, pastor, eu fui lá e fiz a mesma coisa que tua esposa fez e não deu certo. Por quê, meu irmão? Porque ela não queria. Falei, então, porque está diferente, né, meu irmão? Ema, cada um com seus problemas. Ouve a voz de Deus, meu irmão. E aí nós entendemos a direção de Deus de continuarmos orando por um mês. E nesse mês Deus ia se revelar e se revelou e deu direções e falou, glória a Deus por isso. Mas quando você entrega, você não sabe se vai ter de volta. E ouvir a história agora é fácil. Viver a história, ou viver o processo, enquanto você continua tentando encontrar alguém, enquanto você quer formar uma família, mas parece que não tem mais pessoas por ir na face da terra. É ou não é verdade, gente? Cadê os solteiros aí? Não está fácil, né, meu irmão? Ô, Senhor, levanta mais alto para o pessoal poder ver. Isso. Amém. Ora, meu irmão, vigia. Dica pastoral, muitas dicas pastorais e parentes de mensagem. Vai na vigília que é bênção. Na vigília só vai crente, meu irmão. Se não for crente, já vai virar na hora lá também, em nome de Jesus. Vamos lá. Sabe o que é mais interessante sobre a renúncia? Quando nós renunciamos a algo, aquelas coisas perdem o valor. Agora, quando retemos alguma coisa, desperdiçamos a nossa vida, tentamos manter aquilo que já conquistamos. E sabe, a renúncia é quebrar as minhas vontades e deixar Deus reconstruir. Eu não sei se já ouviu falar sobre uma técnica japonesa de reconstrução de vasos quebrados, chamada kintsugi. Um vaso que quebra, ele é reconstruído com ouro, prata ou outros materiais especiais, que quando ele consegue ser completo, o seu valor é elevado. E se torna um objeto singular. Não existe outro na face da terra. E às vezes o que precisa da nossa vida é Deus quebrar a gente. Porque tem áreas da nossa vida que são difíceis de ser lidadas. E Deus quer quebrar para potencializar o valor. Para que não apareça mais eu ou você, mas para que apareça mais aquilo que Ele fez e continua fazendo na nossa vida. Posso contar um segredo, irmão? Posso? Só entre nós aqui. Tudo que há de bom em mim é Deus. Eu não passo um pecador miserável. Que se não fosse a graça dele, não dava nada certo. E quando a gente começa a reconhecer que nada é nosso, tudo é dele, fica mais fácil renunciar. Porque se é dele, a responsabilidade é dele. Se o plano é dele, quem tem que cumprir o plano? Ele. Eu sou só um instrumento. Ouço e obedeço. E quando a gente renuncia e se humilha diante do Senhor e se arrepende dos nossos maus caminhos, é tão interessante, porque ainda assim o Senhor nos exalta de alguma forma. Nós não merecemos nada. Para falar bem a verdade aqui, eu e você merecemos o inferno. É isso. E na graça dele, ele resolveu, inclusive, enviar o seu próprio filho para morrer por nós, carregar uma cruz extremamente pesada, que era para ser minha ou tua, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus e um dia habitar com o Senhor nos céus. O que está prendendo o teu coração, que está te impedindo de viver coisas maiores com o Senhor? Último, terceiro peso que eu quero ver com você aqui, para a gente terminar, é o privilégio da missão. Aquilo que era um peso se torna em glória. O final do versículo vai dizer, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Uma das coisas que Deus mais falou comigo preparando essa mensagem, meio ao estudo desse texto, é algo muito forte e muito profundo. A cruz é uma missão. A cruz que eu carrego, que as pessoas me veem carregando, se torna a minha missão. E é interessante no texto, porque a cruz se torna extremamente pesada quando eu quero carregar sozinho ou na força da carne, ou, olha que interessante, quando eu quero carregar a cruz de outra pessoa. E tem gente por aí arrastando um monte de cruz amarrada nas costas, quando devia carregar uma só. Porque você não quer carregar a tua, quer carregar dos outros.
por inveja ou por excesso de boa vontade, pode ser também. Mas cada um carrega a sua cruz. É isso que o texto diz. Toma a tua cruz. Não a de Jesus. Não a do pastor. Não a do vizinho. A tua. E eu acho interessante porque Jesus, quando está no Getsemane, ele começa a orar e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A cruz é uma missão porque ela é a vontade de Deus, daquilo que Ele quer realizar na sua graça, através da vida de cada um de nós. Às vezes, quando nós pensamos dessa maneira, imaginamos a cruz de uma maneira diferente. Quase como se eu tivesse a possibilidade de colocar dentro da minha própria cruz quais são as minhas responsabilidades ou pesos que eu quero ou não carregar. Por exemplo, eu vou colocar na minha cruz aqui o meu trabalho, eu vou colocar na minha cruz o meu ministério, o chamado, as pessoas que dependem de mim, os filhos, o cônjuge, o futuro pretendente ou pretendente, não sei. E você começa a colocar uma série de coisas dentro da cruz. Mas nada disso tem a ver com o peso da tua cruz. Por exemplo, a tua vida é tua ou é de Deus? Se ela é tua, você está carregando. Para aqueles que têm filhos aqui, me incluo nessa. Os teus filhos são teus ou são de Deus? O teu trabalho é teu ou foi Deus que abriu a porta? O teu chamado é teu ou foi Deus que deu e Ele muda a hora que Ele quiser? Meu irmão, que peso que você está carregando então? Você está me entendendo? O peso da cruz que nós carregamos não tem a ver com as nossas responsabilidades aqui, tem a ver com aquilo que Deus espera que nós façamos. Com relação ao chamado singular, específico de cada um de nós. Por isso que a cruz de cada um é diferente. Os pesos não se comparam. A grande questão é aquilo que Deus quer realizar através da vida de cada um. E por isso que quando eu penso dessa maneira, eu preciso começar a entender que Deus quer realizar uma obra ainda maior na vida de cada um. Eu estava orando essa semana e uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração é que aquilo que Deus quer realizar através da minha vida e da tua vida é maior do que aquilo que você consegue suportar. Ou seja, a cruz vai ficar mais pesada. Ô pastor, achei que ia ficar mais leve agora? Não, vai ficar mais pesado. Mas vai ficar mais pesada porque o Senhor sabe do teu potencial e não sozinho, não na carne, mas na presença dEle ou no Espírito, você consegue carregar essa cruz. Agora, o Senhor hoje vai alargar as costas dos irmãos. Sem crossfit. Alarga as estruturas. Estende o tamanho das tendas. É isso. Porque aquilo que Ele quer realizar não tem a ver com a minha capacidade ou com o meu tamanho, tem a ver com o tamanho dEle. A obra que Deus quer realizar na tua vida é do tamanho dEle, não do seu tamanho. E por isso, quando você estiver realizando a obra do Senhor, carregando essa cruz, todo mundo vai parar para olhar. Porque é algo tão grande, tão diferente, tão estranho, que chama a atenção de todo mundo. Porque vão olhar para você e falar assim: olha, ele, ela, são incapazes de carregar uma cruz daquele tamanho. O que Deus quer realizar e fazer na vida daquela pessoa? E é tão interessante na graça do Senhor Jesus, porque existem momentos na caminhada do cristão, em meio ao chamado e ao ministério, que a cruz se torna pesada. Mesmo andando no Espírito, expressões, expectativas, tantas coisas colocadas, e aí, de uma maneira tão diferente, Deus manda pessoas para nos ajudarem. Simão, o sirineu, havia feito uma viagem, uma peregrinação religiosa do norte da África, da região que ele morava, até Jerusalém para as festividades da Páscoa. Chegando lá, ele é obrigado por soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele era judeu, não conhecia Jesus, mas o peso da cruz transformou a vida daquele homem para sempre. Marcos capítulo 15, versículo 21, Marcos descreve aquele homem, Simão, sirineu, pai de Alexandre e Rufus. A história não nos revela muitas coisas sobre esse homem.
Mas a tradição cristã, baseada num livro de Paulo, no final do livro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, acredita que aquele homem carregando o peso da cruz de Cristo havia sido transformado pelo Senhor. E a família dele toda transformada. E por isso, no versículo 13 do capítulo 16 de Romanos, Paulo vai enviar saudações a Rufus e a sua mãe, que o haviam ajudado muito a realizar a obra do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Eu vim aqui hoje orar com pessoas que talvez em algum momento da caminhada não aguentaram carregar a cruz. Talvez porque carregavam da maneira errada, ou colocaram um peso sobre ela que não deveriam ser colocados, ou simplesmente porque talvez em algum momento, seja por qual motivo foi, você abandonou a missão e a cruz ficou lá para trás. Está na hora de pegar a cruz de volta, colocar sobre os lombos, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, tão grande, tão grande, que todo mundo vai ver e vai ser uma bênção. Agora, a estrutura tem que aumentar, as costas tem que alargar, a oração, a leitura da palavra tem que ser maior. Lembro que Billy Graham uma vez falou que ele pudesse voltar no passado, ele teria mudado algo no seu ministério. Ele disse que ele teria pregado menos e orado mais. Eu preciso orar mais. E hoje eu quero orar com pessoas nesse lugar que estão entendendo essa mensagem e querem voltar a carregar a cruz da missão e do chamado que Deus tem para cada um aqui. A obra de Deus na tua vida não acabou, meu irmão. Deus tem mais para fazer. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Pastor, eu quero voltar a carregar a minha cruz. Por N razões, deixei de lado. Não é sobre isso. É sobre a missão que parou. As prioridades se inverteram. São tantas as demandas. A cruz está pesada de carregar, meu irmão. Você veio daqui hoje para sair leve daqui em nome de Jesus. Que os mandamentos do Senhor não são pesados. Ouvindo essa mensagem, se Deus falou com você e você sentiu algo diferente hoje aqui. Talvez você nunca tenha sentido antes que o Senhor quer se revelar a você. Ele quer te ajudar a parar de carregar essa cruz pesada que você não tem que carregar. Porque o peso da cruz de Cristo, ele é leve. Servir a Deus é um privilégio, não um fardo, muito menos um peso. Mas hoje, ouvindo essa mensagem, quem sabe você quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Se essa é a tua vontade, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo no teu lugar, onde você está. Todos de olhos fechados nesse momento. Se Deus falou com você e você quer fazer essa oração, entender o sacrifício de Cristo por você, porque a cruz que Ele carregou, o peso que Ele carregou era o peso do mundo todo. Era eu e você naquele lugar, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. E se você quer tomar essa decisão hoje, faz essa oração comigo no seu lugar, onde você está, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor. Escreve, Deus, meu nome no livro da vida, e que eu possa sair daqui hoje acompanhado pelo Senhor, carregando a cruz da maneira correta. Essa é minha oração no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Onde você está? Tem mais gente? Amém, 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 amém. O pessoal que está de colete aqui, pode vir me ajudar aqui, os líderes estão conosco aqui. Eu queria convidar você que levantou a mão e fez essa oração para receber uma oração de um dos nossos líderes aqui. Eles só querem orar junto com você. E é bem provável que você vai ficar: não precisa, deu uma vergonha. Você vai perder a bênção, meu irmão. A gente quer orar com você, te conhecer e te ajudar na caminhada. Se Deus falou com você, talvez você veio com alguém para cá, algum amigo, algum familiar, algum parente. Traz junto, vem para cá. A gente quer orar junto com você nesse tempo. Você que levantou a mão, pode vir para cá. Onde você está? Tem gente que nesse canto, aqui no meio, ali em cima também, pode vir. Pode vir para cá. Você que fez a oração junto conosco agora, vem para cá para receber uma oração. Tem aqui do lado vindo para cá também já, amém? Pode vir para cá.
gente quer orar junto com você nesse lugar. Pode encontrar uma das pessoas aqui. A gente quer poder te abraçar, orar com você nesse tempo, te ajudar. Pode chegar mais pertinho aqui. Pode vir. Tem mais gente aí. Se você fez essa oração, pode vir para cá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz que quando alguém se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, existe festa no céu. E o povo de Deus vai ser uma salva de palmas agora aqui para essa galera que está convidando a Jesus para ser Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. E amém. Tem gente descendo ali também do ladinho. Deus falou com você, pode vir para cá. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua presença nesse lugar, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, e pedir, Pai, não nos permita jamais nos tornarmos mal acostumados com a tua presença, Deus. Sem a tua presença na nossa vida, sem a tua presença nesse templo, sem a tua presença nessa igreja, em cada ministério representado, de nada vale qualquer uma das cruzes que possamos tentar carregar. Por isso queremos pedir, Deus, hoje, nos enche com mais e mais a tua presença. Alguns de nós chegaram aqui hoje, Deus, cansados, desanimados, sobrecarregados, com cruzes muito pesadas a serem carregadas, Pai. Mas a tua palavra nos diz que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Por isso eu quero pedir agora que possamos hoje, em nome de Jesus, Deus, retomar a cruz que deixamos no passado e voltar a carregar, Deus, a missão, porque a cruz é uma missão daquilo que o Senhor tem para fazer através da vida de cada um de nós. Por isso, usa as nossas vidas poderosamente, Pai. Alarga agora as estruturas, estende as tendas, Pai, porque aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui não é do nosso tamanho, mas do tamanho de Deus, Pai. E enquanto carregamos a cruz da missão, que as pessoas à nossa volta possam ver, Deus, lá vem homens e mulheres de Deus que não têm daquilo que se envergonhar, estão realizando obras muito maiores do que eles mesmos. Isso só pode ser explicado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, eu quero pedir agora, nos levanta, Deus, agora cada vez mais como teu exército, que vai levar a tua presença por onde nós formos, em nome de Jesus, Pai. Nos visita, continua falando nos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.